Gênesis 16, a partir do verso 1, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: Sarai, a mulher de Abraão, não lhe tinha dado filhos. Ela possuía uma escrava egípcia que se chamava Agar. E um dia Sarai disse a Abraão: já que o Senhor Deus não me deixa ter filhos, tenha relações com a minha escrava. Talvez assim, por meio dela, eu possa ter filhos. E Abraão concordou com o plano de Sarai. E assim ela lhe deu a Agar para ser sua concubina. Isso aconteceu quando já fazia 10 anos que Abraão estava morando em Canaã. Abraão teve relações com Agar e ela ficou grávida. E quando descobriu que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para Sarai, a sua dona. E aí Sarai disse a Abraão: por sua culpa, Agar está me desprezando. Eu mesma a entreguei nos seus braços, e agora que sabe que está grávida, ela fica me tratando com desprezo. Que o Senhor Deus julgue quem é culpado, se é você ou se sou eu. E então respondeu Abraão: está bem, Agar é sua escrava, você manda nela, faça com ela o que quiser. E aí Sarai começou a maltratá-la tanto que ela fugiu. Mas o anjo do Senhor a encontrou no deserto, perto de uma fonte que fica no caminho de Sur, e perguntou: Agar, escrava de Sarai, de onde você vem, para onde você está indo? Estou fugindo da minha dona, respondeu ela. Então o anjo do Senhor deu a seguinte ordem: volte para sua dona e seja obediente a ela em tudo. E o anjo do Senhor disse também: eu farei com que o número dos seus descendentes seja grande. Eles serão tantos que ninguém poderá contá-los. Você está grávida e terá um filho, e porá nele o nome de Ismael, pois o Senhor Deus ouviu o seu grito de aflição. Esse filho será como um jumento selvagem, ele lutará contra todos, e todos lutarão contra ele, e ele viverá longe de todos os seus parentes. E então Agar deu ao Senhor este nome: o Deus que vê. Isso porque ele havia falado com ela, e ela havia perguntado a si mesma: será verdade que eu vi aquele que me vê? É por isso que esse poço que fica entre Cádiz e Bered é chamado de Poço daquele que vive e me vê. Agar deu um filho a Abraão, e ele pôs no menino o nome de Ismael. E Abraão tinha 86 anos quando Ismael nasceu. Quando a gente cai na tentação, pode ter certeza que vai vir confusão sobre a tua vida. Eu nunca vou me esquecer de uma vez que apareceu um casalzinho na minha casa, na sala da minha casa, não é? Namorados, e aí eles sentaram lá na minha sala para conversar com o pastor, e eles não sabiam onde colocar a cara, não é? E disseram assim: olha, nós estamos grávidos, não é? E aí então, um olhando para o outro: e aí, pastor, como é que nós vamos tratar esse problema? E a gente sabe que a gente fez tudo errado. E num dado momento, o rapaz virou assim: pastor, o senhor acredita que foi uma vez só? Mas foi suficiente uma vez só. Eu conheço tanta gente que faz tanta coisa errada, mas uma vez só. Sabe, toda vez que a gente cai na tentação, vai ter confusão. Pode ser uma vez só, pode ter certeza, tá? E não adianta dizer que foi acidente, que não foi acidente não, viu? Tá? Ninguém fica grávido por acidente, né? Ou grávida por acidente. Mas a confusão está aqui bem clara nessa história. Nos versículos de 4 a 6... vai dizer que Abraão teve relações com Agar, ela ficou grávida, e aí começou uma confusão danada na casa. Primeiro, as duas mulheres começaram a disputar entre si. Agar era escrava, mas ela agora era a mãe do filho do senhor da casa. Ela era escrava pessoal de Sarai,
Mas isso não queria dizer nada, porque Sarai não podia ter filhos e tentava ter filhos há muito tempo, e nesse sentido então começou a confusão entre as duas mulheres. E você pode imaginar como é que era essa casa? Eu tenho certeza que era um inferno. Mas não parou aí a confusão, porque quando a coisa começou a ficar feia, não é? A gente acabou de ler na Bíblia, quem foi a ideia de dar a Agar para Abraão? De quem foi? De Sara, não foi? Mas na hora que a coisa ficou feia, ele vai olhar para ele e dizer assim, a culpa é sua. E ela estava certa. Por quê? Por quê? Porque Abraão era o sacerdote daquela casa. Sacerdote daquela casa. E ela então vai falar mais pesado ainda, vai dizer assim, olha, não somente a culpa é sua, como eu estou pedindo para Deus julgar entre eu e você, porque eu fui altruísta, mas estou sofrendo por causa disso. E a confusão ficou enrolada, a situação ficou enrolada. E uma das coisas que a gente vai aprender é que toda vez que a gente se afasta do propósito de Deus, todos sofrem. Assim como alguém pode trazer bênção para dentro de uma casa, e você pode ser um veículo de bênção dentro da sua casa, quando você está em pecado, quando você está em luta contra Deus, você traz a desgraça para dentro da tua casa. Não adianta dizer, isso é problema meu, é mentira. Porque você leva a tua dor, o teu sofrimento, o teu problema, a tua angústia, e todo mundo que vive naquela casa sofre com você. Não é verdade isso? Não acontece assim no dia a dia da gente? Você olha, por exemplo, algumas pessoas que vivem algum vício e diz, não, o problema é meu, eu não estou fazendo nada para ninguém. Mas a gente olha aquela pessoa caindo, morrendo, sendo arrebentada, sofre só o viciado dentro da casa? Não, sofre a família toda. A gente toma algumas decisões erradas na vida, pode ter certeza, não sofre só você, sofre todo mundo. E o que a palavra de Deus está dizendo é que quando nós nos afastamos do propósito de Deus, vem confusão. E sabe o que foi pior? É que por causa dessa situação toda, o sacerdote da casa, que era Abraão, perdeu a sua autoridade. E isso gerou confusão ainda maior. E na hora que teve aquela disputa, ele ficou pensando, o que eu faço agora? Minha mulher está reclamando de Agar por causa do filho que está no ventre dela, que é meu filho, e foi essa confusão toda, como é que eu saio dessa? Não tem saída fácil. E então ele lava as mãos, porque ele perdeu a autoridade, e ele não pode agir com justiça. Ele diz, olha, ela é tua escrava, a decisão foi tua, você faz o que você quiser. Mas não dá para lavar as mãos no meio da confusão da casa. Eu tinha um professor no seminário que ele usava um jargão muito interessante. Esse jargão era assim, presta atenção, homem, que é para você e para mim. Quando o homem não é o cabeça, a mulher perde a cabeça. Vamos repetir juntos aqui, os homens aqui? Quando o homem não é o cabeça... por quê? Porque Deus constituiu dentro da casa um sacerdote, o homem é sacerdote dessa casa. E ele é responsável diante de Deus pelos rumos da sua casa. E quando nós não assumimos a nossa responsabilidade e deixamos a família rodar do jeito que está rodando e vai para onde for, eu lavo as minhas mãos, querido, não tem como lavar as mãos, você é responsável. E o que aconteceu? Quando ele falou isso, achando que ele estava fazendo as coisas corretas, ficou pior ainda, porque houve uma situação insustentável.
de opressão de Sarai, de omissão de Abraão e de fuga de Agar. E o que o Senhor está nos ensinando é que toda vez que desobedecemos ao Senhor, toda vez que fugimos dos planos que Ele tem para a nossa vida, nós armamos uma confusão que vai gerar uma situação insustentável de maior sofrimento sobre a nossa vida. Então, querido, se você está no meio de uma luta de consciência, e se o Espírito de Deus te fala, olha, não é por aí o caminho, não é esse o plano que eu tenho para você, não foi isso que eu preparei, ainda que você tenha todas as justificativas, foge, sai dessa vida. Sabe por quê? Porque senão você vai construir sofrimento na sua casa e no seu coração. Foi assim com Abraão, o pai da fé. Você acha que não vai ser assim comigo, com você também? Terceira cena que esse texto me mostra, e eu acho tremendo, vai aparecer nos versos de 7 a 12. Mas o anjo do Senhor a encontrou no deserto, perto de uma fonte que fica no caminho de Sur, e perguntou a Agar, escrava de Sarai, de onde você vem, para onde você está indo? Eu estou fugindo da minha dona, respondeu ela. Então o anjo do Senhor deu a seguinte ordem: volte para sua dona, seja obediente a ela em tudo. E o anjo do Senhor disse também: eu farei com que o número dos seus descendentes seja grande, e eles serão tantos, que ninguém poderá contá-los. Você está grávida e terá um filho, e porá nele o nome de Ismael, pois o Senhor Deus ouviu o seu grito de aflição. E esse filho será como um jumento selvagem, ele lutará contra todos, e todos lutarão contra ele, e ele viverá longe de todos os seus parentes. A terceira cena é a cena da restauração. A primeira foi a tentação, a segunda foi a confusão, a terceira foi a restauração. Aí é que eu acho Deus tremendo, porque apesar de nós construirmos as confusões da nossa vida, e a Bíblia é muito tremenda ao dizer: do que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados. Apesar das bobagens que a gente faz, a bondade de Deus ainda assim não nos desampara. E é interessante ver que não é Abraão que está orando nessa hora, não é Sarai ou Sara que está orando nessa hora, não é Agar que está orando, mas aí a gente vai aprender uma coisa tremenda da graça de Deus, que Deus nos ama primeiro do que a gente é capaz de amá-lo, que Deus vai à nossa procura, antes que a gente tenha tido oportunidade de procurá-lo. E está lá Agar fugindo pelo deserto, e o anjo do Senhor, que é uma das figuras do Velho Testamento, da pessoa do Senhor Jesus, vai encontrá-la no meio do deserto. E eu acho tremendo isso, porque às vezes a gente cai na tentação, a gente está vivendo uma confusão danada na nossa vida, que a gente não vê saída, a gente não vê oportunidade, a gente não vê como resolver a questão. E a graça de Deus é tão tremenda, mas é tão tremenda, mas é tão tremenda, que Jesus vai visitar a gente no lugar em que a gente está. Ele entra no meio do deserto da nossa vida. Ele entra no meio das aflições do nosso coração, ele entra no lugar da grande confusão, e ele se revela a nós. E a obra da restauração não é uma obra nossa, é uma obra do amor, da grandeza, da paixão do Senhor Todo-Poderoso, que vai na direção da gente. É Ele que vai. E se você olhar para a sua história, você vai encontrar momentos na tua vida em que você estava numa grande confusão e você foi visitado pela graça de Deus. Eu não sei como, muito provavelmente não tenha sido um anjo que apareceu,
mas apareceu uma palavra de Deus, apareceu uma pessoa de Deus, apareceu um convite de Deus, apareceu um toque do Senhor, porque é assim que Ele trabalha. Mas a obra da restauração não é somente essa visitação de Deus na nossa vida, porque a gente precisa aprender a ser transformado. E aí então o anjo do Senhor começa a trabalhar o coração de Agar. Eu sei, eu tenho certeza, eu não tenho dúvida nenhuma que Deus teve que trabalhar o coração de Abraão, que Deus teve que trabalhar o coração de Sara. Eu não tenho dúvida que coisas de Deus aconteceram que não estão registradas nas Escrituras, mas Deus tinha que trabalhar o coração de Agar. Afinal de contas, de todas as pessoas dessa história, Agar era aquela que menos tinha condição de fazer qualquer coisa. Por quê? De uma maneira injusta, na terra daquele tempo existia escravidão. E um escravo era uma ferramenta viva. A mesma autoridade que uma pessoa tem sobre um boi, sobre um jumento, sobre um cavalo, sobre uma ovelha, as pessoas imaginavam que podiam ter essa autoridade sobre um homem ou uma mulher. E no momento em que Sara disse, olha, você vai dormir com Abraão, e Abraão disse, você vem dormir comigo, ela era a única pessoa que não tinha nenhuma opção. Está entendendo? E aí então a história se volta do pai da fé, que é Abraão, que fez tudo errado, para aquele que está vivendo a aflição. E é muito bonito porque a revelação de Deus, que é a quarta cena, é justamente isso. Quem é o Deus que está falando com você? Mas é interessante que apesar de tudo isso, apesar de toda a situação injusta que estava no coração daquela mulher, apesar de todas as justificativas que estavam diante dela, tremendamente plausíveis, eu não tenho como lidar, a não ser dizer aquilo é injustiça, aquilo que aconteceu com essa mulher foi injustiça. Apesar disso, Deus tinha que tratar o coração dela. E aí o anjo do Senhor começa a tratar o coração dela, declarando uma coisa e fazendo duas perguntas. Primeira coisa, ele diz assim, Agar, escrava de Sara, ou de Sarai. É como se Deus estivesse dizendo, quem é você? Você é Agar, eu sei o teu nome, eu sei a tua condição, e sei o que está acontecendo na tua vida. De onde você vem e para onde você vai? 3 perguntinhas que Deus faz para a gente quando Ele tem que tratar o nosso coração. Quem é você? De onde você vem e para onde você vai? E as respostas são muito interessantes, elas são colocadas de uma maneira muito simples por aquela mulher. Ela não desmente diante do anjo do Senhor, ela não justifica, ela se coloca na condição de fato do que ela é, escrava daquela mulher, e perguntando, de onde você vem? Eu vim das tendas da minha dona, e para onde eu vou? Sei lá, vou morrer no deserto, porque eu estou fugindo, e não tenho para onde ir. E é nessa condição de fragilidade, de impossibilidade, é nessa condição de humildade, é nessa condição de necessidade absoluta, sem barganha ou sem justificativa, é que o anjo do Senhor começa a trabalhar a restauração da vida de Agar. E sabe, querido, se eu ficar olhando assim com pena de mim mesmo a vida inteira, eu não vou conseguir sair de nenhum lugar, de nenhuma situação.
eu vou fugir da vida e vou entrar no meu deserto para morrer. E é por isso que muitas pessoas que vivem assim, pensam até em se matar. Mas quando aquele anjo chegou para aquela mulher e disse assim: eu sei quem você é, eu sei da injustiça, eu sei de tudo que está acontecendo na tua vida, e quero dizer para você que não tem futuro no lugar que você está. E aí o anjo do Senhor começa a trabalhar a restauração na vida daquela mulher de uma maneira diferente. É muito estranho aquilo que o anjo do Senhor vai falar, porque eu imaginava que o anjo do Senhor vai dizer assim: sai mesmo, foge, vai embora. Eu, sinceramente, não era vontade de dizer, você não estava com vontade de dizer, some mesmo, vai embora, esse lugar não presta, vai embora, foge, vai, sai daí. Mas o anjo do Senhor fala tudo ao contrário. Ele diz assim: não é por aí que eu vou te abençoar. Volta lá para aquele lugar. Obedece em tudo a Sara. E não vai porque ela é justa ou porque ela é injusta. E nem vai porque você espera algum tipo de reconhecimento ou recompensa daquela família. Vai porque eu vou estar com você, vou abençoar você, vou abençoar o teu filho, vou abençoar gerações futuras, e algo tremendo eu vou fazer por você e por essa criança. E aí eu aprendo o caminho da restauração. A restauração não acontece porque as pessoas vão ficar boazinhas conosco. A restauração não acontece porque a vida vai ficar mais fácil. A restauração não acontece porque o injusto vai parar de ser injusto com você. A restauração não acontece porque você vai de repente encontrar um lugar tranquilo, um oásis no meio do deserto. Se você está procurando isso, você não vai achar, você vai morrer no deserto. A restauração acontece quando a gente enfrenta os nossos problemas, a gente volta para o cerne dele, não porque as pessoas mudaram, mas porque a graça de Deus está na nossa vida e a gente conta com a bênção dele. Não porque eu dependa mais da justiça das pessoas, mas porque eu sei que Deus me vê, que Deus me ouve, e que se Deus é por nós, quem será contra nós? Querido, você vai voltar para casa hoje, vai encontrar problemas, vai encontrar lutas, vai encontrar batalhas, não vai encontrar um oásis no meio do caminho, não, querido, sinto muito, gostaria de dizer para você que é verdade, que teria um oásis, mas você saberia que era mentira o que eu falei daqui 10 minutos. Você vai voltar para a sua casa, para enfrentar as batalhas da sua vida, porque o Senhor é por você. E Deus vai fazer coisas que você não imagina, que estão fora do seu controle. E essas coisas que estão fora do seu controle, que você não imagina, é graça pura do Todo-Poderoso. Mas para você poder receber essa graça pura, você tem que sair do teu deserto, encarar a tua vida, enfrentar os teus problemas, pela fé, de que o Deus que te encontrou, de que o Deus que falou com você, de que o Deus que te tocou, é aquele que vai te abençoar. E sabe, naquele momento, eu tenho certeza que Agar não tinha a mínima ideia de qual seria o jeito de Deus tratar aquela situação. Agora, eu creio, isso não está na Bíblia, mas eu creio, essa é a minha maneira de enxergar o texto, posso estar errado, porque eu estou falando da minha cabeça, mas eu creio que quando ela voltou, ela teve que olhar para Abraão, porque ele era o senhor da casa, e todo escravo fugitivo tinha punições, e a Bíblia não fala que ela foi punida. E eu tenho certeza que quando ela chegou,
Abraão olhou e Sara estava do lado e disse assim: por que que você fugiu e por que que você voltou? E na hora que aquela mulher disse assim: eu fugi porque eu não aguentava mais, mas eu voltei porque eu tive um encontro com o anjo do Senhor. E ele me disse para voltar, obedecer Sara, honrá-la como minha dona. E ele prometeu que esse filho que nasceria teria o nome de Ismael. Deus ouve. E ele disse para mim que ele ouviu o meu clamor. Sabe o que eu creio? Eu creio que naquela hora o coração de Abraão se encheu de temor do Senhor. E o coração de Sara se encheu do temor do Senhor. Tanto que quando nasceu aquela criança, Abraão colocou o nome de Ismael. Deus ouve. É muito interessante como Deus trabalha essas coisas na nossa vida. Elas não acontecem automaticamente, mas Deus honra os seus filhos no tempo correto. Deus honra os seus filhos. Ele revela a injustiça. Ele pesa a sua mão. Milagres de Deus começam a acontecer.